Olá, bem-vindo a mais um Pode Falar. Hoje temos um convidado especial que entende como poucos a importância da higiene e da prevenção de doenças. Ele é biomédico, especialista em microbiologia e conhecido por desmistificar mitos sobre bactérias, vírus e contaminações do dia a dia. Com bom humor e muita informação, ele nos ajuda a entender como pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença na nossa... Olá, bem-vindo a mais um Pode Falar. Hoje temos um convidado especial que entende como poucos a importância da higiene e da prevenção de doenças. Ele é biomédico, especialista em microbiologia e conhecido por desmistificar mitos sobre bactérias, vírus e contaminações do dia a dia. Com bom humor e muita informação, ele nos ajuda a entender como pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença na nossa saúde. É um prazer receber aqui no Pode Falar o Doutor Bactéria. Verdade, você sempre inventando coisa nova, cara. Sempre inventando coisa nova. Desde que você me chamou e falou, pois vamos fazer uma entrevista. Eu falei, aonde? No estúdio? Ele, é mais ou menos estúdio. Eu falei, como estúdio? Onde é que é? Eu vou te passar para te pegar. Eu falei, você falou, eu vou passar com o estúdio para te pegar. Aí que eu vi que o estúdio era o próprio carro. Assim, fantástico. Bactéria, você sabe que eu sou seu fã, né? Então vai ser uma entrevista super divertida, né? Então juntou, que eu também sou seu. Juntou as duas coisas aqui. Então vamos lá, Doutor Bactéria. Alguém já se assustou com o seu nome? Eita, vamos fugir porque o Bactéria está chegando. Olha, mas muita gente. O pessoal tem medo de mim, rapaz, você não tem noção. Porque eu trabalho lá hoje em dia, trabalho em televisão, trabalho em muita coisa. E os produtores, eles vão atrás de personagens, que são personagens de algumas casas, de residências. Ele combina tudo direitinho, fala assim, escuta, pode fazer a matéria aí? Podemos, não sei o quê, a casa está aberta. Quem que vai vir aqui? Doutor Bactéria, o quem? Meu Deus do céu. Meu Deus, vocês não têm noção. Você sabe que na semana passada eu fui dar uma entrevista numa rádio de Cotia. Rádio Cotia, nós marcamos às 17 horas. O dono da rádio, ele convocou, inclusive, os comunicadores para chegar umas 15 horas, sabe para quê? Para limpar a rádio inteira. Eu cheguei mais cedo, o pessoal estava tudo de bermuda, lavando tudo. Não passou álcool em tudo. Agora, doutor Bactéria, o que muitas pessoas não sabem é que as bactérias desempenham um papel essencial para a nossa sobrevivência, não é isso? Olha, para você ter uma ideia, eu sempre falo, né, que 90% do nosso corpo são germes. 90%. Né? Você vai partir do princípio que 75% da gente é água. Qual é a definição do ser humano? Nós somos uma verdadeira caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos isso. E o que acontece, se for fazer uma comparação, essa comparação eu gosto muito, de imaginar que o nosso corpo é um ônibus. Né? As bactérias que estão nesse ônibus, que são os policiais, são os guardas, que eles estão nos protegendo. Então, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa vai e toma antibiótico. Vai no médico, o médico dá um antibiótico para a pessoa, sinusite, com infecção, qualquer coisa. Aí toma, 15 dias de antibiótico. O antibiótico, ele não mata somente a bactéria que está dando doença para a pessoa, ela mata todas as sensíveis. Então, é como se entrasse um cara com uma metralhadora dentro desse ônibus e matasse um monte de policial. Então, o que acontece? A baixa quantidade de policiais nesse ônibus, qualquer bandido, que é uma bactéria que dá doença, uma bactéria patogênica, ela vai entrar e vai poder dar doença. Então, por isso que sempre que você tomar um antibiótico, né, eu não estou criticando em termos de dar ou não. Que se o médico mandou, ele tem que tomar. Vai. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, que depois do antibiótico você tomou, 15 dias, você espera um dia, toma bastante água, né, para fazer uma limpeza, toma bastante água, e aí você tem que entrar com prebiótico e probiótico. Né? Prebiótico e probiótico, justamente para fazer uma repovoação desse ônibus. Prebiótico é alimento, não é isso? Isso. O prebiótico são aquela base, são os alimentos, é barrinha de cereal, hortaliças, né? Qualquer dessas coisas assim que vão dar uma base, aí você entra com probiótico, que são aqueles germes para refazer o nosso microbioma. Se você deixar sozinho, o seu organismo vai demorar 1 ano para refazer o microbioma. E onde é que consome, onde é que adquire esses probióticos? Farmácia.
Na farmácia. Não é o iogurte, essas coisas, né? Então, esse daqui, eles podem ser, mas eles têm uma quantidade muito baixa, muito pequena de micro-organismos. Tá? Então, todos esses leites fermentados, todos os iogurtes. Então, tem que ser um desses fármacos, porque você tem que entrar com um ônibus cheio de policial. Olha, o ônibus da rota. Tá? É incrível isso, doutor Bactéria, porque muitas pessoas se automedicam, né, e tomam um antibiótico, né, achando que está fazendo tudo de bom. E, na verdade, está prejudicando a saúde. Não, está fazendo uma tragédia, para você ter uma ideia. Uma mulher, ela tem na região da vagina, né, uma bactéria chamada lactobacillus, né, que é a mesma que faz iogurte. É mesmo. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que faz iogurte. Tá? Vamos deixar bem claro, né, que esse programa não é de culinária. Né? Isso, vamos deixar bem claro. Né? Mas o lactobacillus, ele não sabe onde é que ele está. Ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer, que é o quê? Produzir ácido. Então, se ele está no leite, ele produz ácido e fabrica o quê? Iogurte. Dá iogurte bonitinho lá. Se ele está na região da vagina da mulher, ele vai produzir ácido e vai acidificar a região e vai impedir que germes patogênicos que dão doença cresçam. Aí vamos supor, vamos fazer o contrário. Uma mulher pegue, ela use o sabonete bactericida, que não deve usar. Usou o sabonete bactericida ou lave internamente, ela vai tirar esse lactobacillus, não vai ter nada contra, vão entrar aqueles chamados germes oportunistas, que eles são chamados oportunistas, que estão aguardando uma oportunidade para crescer. Exemplo principal delas, Candida albicans, que nós temos no corpo todo, aí ela vai crescer na região, a Cândida vai dar o quê? A candidíase. Aí depois, essa Cândida, como é muito esperta, ela vai começar a produzir substâncias para impedir o repovoamento por lactobacilos. Por isso que a Cândida é tão difícil de tratar depois que ela se instala. Tá? E tem retorno, tem volta. Exato. Boa informação para as mulheres. Isso, então demora muito para fazer. Então, aí foi ocasionado pelo quê? Pela ideia que ela falou assim, vou usar o sabonete bactericida, vou lavar internamente. Então, excessos de higiene, quando não são bem feitos, pode induzir toda uma infecção. Exatamente. Por isso que tudo tem limite, não pode ter tox. Doutor Bactéria, eu estou aqui nos Estados Unidos, você sabe, né? E vejo que também a falta de higiene é uma realidade. Você acredita que os brasileiros têm uma boa higiene, uma cultura de higiene mais do que as pessoas daqui? Não, olha, higiene é questão, você sabe mais de qualquer um que se trabalha com isso, higiene é questão de educação. Educação, né? Nós tivemos aqui um exemplo clássico que foi na pandemia. Que na pandemia você ligava a televisão, você via 1000 médicos falando, lave as mãos, com muito cuidado, tome banho, troque de roupa. Quer dizer, falavam os preceitos básicos que a gente teve quando era pequeno, que estava lá no grupo escolar, né, que tinha aquelas aulas de moral e cívica, aula de higiene, né, que ensinava a gente a escovar dente, tomar banho, ensinava essas coisinhas, que foi tirado, não sei porquê, né, mas que é tão importante, que é os preceitos básicos, de ensinar como fazer essas coisinhas que parecem básicas. Né? Então foi falado tanto, todo dia você ligava a televisão, tinha alguém falando de lavar a mão. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Então o que aconteceu? Não só controlou o Covid, como diminuiu drasticamente todo tipo de doença infecto-contagiosa, que era repassado pelas mãos. Só lavando a mão. Para você ter uma ideia, se as pessoas lavassem a mão corretamente, reduziria em 85% a quantidade de doenças infecciosas que ela transmite para outro durante a vida dela. O que é lavar a mão corretamente? É assim, você pega água e sabão, palma da mão, entre os dedos, na parte do dorso, eu falo que é uma coçadinha, que é a ponta das unhas, outra coçadinha, como se fosse um soquinho, dedão, pulso, e enxaguar. Isso é lavar a mão. Que as pessoas, o que elas fazem? Elas dão aquela famosa lavadinha psicológica. Né? Não, a rapaziada sai do banheiro, só lava as 2 pontinhas do dedo do jogo. Né? E muitas vezes... Qual é a frequência de lavar a mão? Qual que é a frequência? Qual o momento que eu devo lavar? Pergunta maravilhosa. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Porque você diminui o seu microbioma, as bactérias que estão na sua pele que está tendo resistência. Então, você tem que saber conviver com essas bactérias.
tá? Sem eliminá-las. Então, você lava quanto por dia? De 8 a 25. Né? E na pandemia teve uma curva enorme. O pessoal ficou traumatizado. As pessoas faziam o quê? Era alguém pegando álcool gel, outro já pegava, já passava nele de novo. Né? Então, esses excessos aqui eliminaram todo aquele microbioma, aquelas bactérias que faziam parte da pele deles. Vamos né? lá, doutor Bactéria, os órgãos de fiscalização do Brasil, eles são eficientes para fiscalizar a qualidade e a higiene dos alimentos que a gente consome nos restaurantes? Tem fiscal suficiente para isso aí? Nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. E nem dá para ter. Tá. Nem dá para ter. Você imagina quantos restaurantes tem no Brasil, quantos restaurantes tem nos Estados Unidos, quantos restaurantes tem no mundo? Mas eles fiscalizam? Se você fizer uma denúncia, por exemplo? Fiscalizam. Se denunciar, vai. Né? Se denunciar, eles fazem, sim. Que existe uma lei no Brasil que toda denúncia... Eu faço parte do Conselho Regional de Biomedicina. Quando alguém denuncia alguma coisa, né, ou tem a razão ou não, nós somos obrigados a dar uma resposta. Então, isso é lei. Isso é lei. Então, se você faz uma denúncia por uma vigilância sanitária, por exemplo, tá? Por lei, eles obrigam realmente a ter uma resposta. Doutor Bactéria, vamos fazer um bate-bola de alguns vídeos, uma coisa rápida, assim, só para eu passar numa lista de mitos que as pessoas, ou de formas que as pessoas geralmente fazem no cotidiano, que talvez esteja errada. Por exemplo, arrumar a cama depois de acordar. Tá certo? Não, você está errado. Sabe por quê? Porque nós perdemos cerca de 2,2 litros de água por dia. Né? É suor, transpiração, urina. Uma grande parte é na cama. Né? Uma grande parte é na cama. E se você acordar e forrar essa cama, aquela umidade permanece. Ela permanece. E aí, o que acontece? Vai facilitar a vida de ácaros, de fungos, e esses ácaros vão fazer os cocôzinhos dele, esse cocôzinho dele vai dar rinite, vai dar asma. Então, você tem que deixar secar a cama. E você vai conseguir isso de 1 a 2 horas depois que você acordou. Né? Você consegue fazer isso. Então, tem o mito maior que o pessoal traz. Você sabe, outro dia, William, eu estava aqui no lugar que eu moro, aqui é uma família, né? Eu fui no supermercado, aí uma mulher chegou, eu estava no caixa, uma mulher chegou e me deu um tapa nas costas. Me deu um tapa. Eu virei para ela e falei, algum problema, senhora? Ela falou assim, eu não vou deixar de lavar o frango. Eu falei, senhora... Eu falei, eu não estou na sua casa. Eu brinquei com ela, falei, também não vou comer na sua casa. Ela olhou para mim assustada. Não pode lavar, não pode lavar. Né? Então, falei que não... Lavar carne, frango, essas coisas. Por que não pode? Porque as bactérias, elas estão, né? Claro que elas estão, uma salmonela, por exemplo, que dá uma semana com diarreia, vômito, febre, ela está nas fibras. Então, para você, você não vai conseguir tirar só com água. Né? E, aliás, você aumenta a quantidade de água da carne quando você vai lavar. Bactéria adora água. Então, se você não tirou, se aumentou a quantidade de água da carne, você está aumentando a contaminação. E o que é mais interessante, que eu falo isso desde 2008, em 2018, 10 anos depois, a Academia Real Britânica, lá em Londres, eles foram comprovar essa coisa que eu já falava há mais de 10 anos. Né? Eles foram comprovar lá em Londres e chegaram à conclusão que está aumentando os índices de salmonelose no mundo, né? Que é uma bactéria que está no frango, devido à falsa ideia que as pessoas têm que se lavar frango vai trazer qualidade. E você espalha até de 1 a 2 metros do local que você está lavando, você espalha a salmonela. Por isso, aí eles oficializaram para o mundo uma coisa que eu falo desde 2008. Eles oficializaram, nunca lave um frango, nunca lave uma carne. Lavar ovo de galinha, aqueles ovos, por exemplo, que tem cocôzinho da galinha. Então, o ovo que você compra assim no supermercado, não precisa lavar, porque eles já são lavados. Todos eles são lavados. Agora, aquele que você comprou, que você criou, a galinha caipira, né? A galinha caipira da roça, esse negócio todo, você pega, tem um cocôzinho, você não lava, você coloca na geladeira. Coloca na geladeira, não vai passar a bactéria de um lado para o outro, não tem esse perigo, não. Né? Coloca na geladeira, você põe num recipiente, numa travessa, num recipiente de plástico. Porque se você lavar, não é que você pode, se você lavar na mesma temperatura, os ovos têm uma característica física que ele chupa a água para dentro dele. Então, toda aquela contaminação que está na casca vai para dentro. Por exemplo, uma salmonela que pode estar na casca dura por 12 horas a clara. Né? Então, o que você faz? Para evitar que ela chupe água,
você deixa na geladeira. Quando você for usar, se quiser, se não nem precisa, mas se quiser lavar, você vai usar água morna, água corrente morna e uma escovinha. E aí, mas por que eu falei se você quiser? Porque você não pode comer ovo cru ou semicru. Então, já que você vai fritar ou cozinhar tudo, nem precisaria lavar. Então, peraí, fala só o detalhe. Por que eu não posso comer ovo cru e semicru? Por quê? Porque 1 em 50 ovos, vou falar em termos de Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, eu desconheço essa, mas não deve estar muito fora disso. Mas, a nível de Brasil, 1 em 50 ovos pode ter dentro da gema salmonela. 1 em 50. E a salmonela dá 1 semana com diarreia, vômito e febre. Né? Foi feita uma pesquisa na Universidade de Cornell, aí nos Estados Unidos, que eles pegaram 10 ovos, injetaram via laboratório 1 milhão de salmonelas em cada gema. 1 milhão. Aí deram para o cozinheiro fritar, deixando a gema mole, aquele molhar o pãozinho, o pochá, aquele negócio, né? E ele deixou com a gema mole, a temperatura que chegou da gema foi 44 graus. Eles conseguiram recapturar cerca de 1 milhão de salmonelas em cada um dos ovos. Quer dizer, não matou nenhum. Não matou nenhum. E por isso que eles deram esse alarde de gente, não pode mais comer ovo cru semicru. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é 1 em 50 ovos. É como se fosse uma roleta russa que você faz. Só que as pessoas, elas comem muitos ovos, não é? Muitos ovos. Agora, se tiver cozidinho, como é que eu falo cozidinho? Mudar aquela textura, aquela coloração do ovo. Né? Se tiver aquele amarelo claro, isso daqui, já passou para aquele amarelo cozido, aí já salmonela não existe mais. Aí você pode comer. Mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, que tem pratos que obrigatoriamente usariam ovos crus. Né? Por exemplo, a maionese caseira, o macarrão à carbonara, o molho carbonara, o bife tartar, mousse de chocolate que leva clara crua. Né? Então, por isso é que a indústria, eles já desenvolveram ovos pasteurizados. Né? Então, hoje em dia, você já compra clara pasteurizada, gema pasteurizada, né? E esse daqui não tem salmonela, quando for pasteurizado. Tábua de cortar carne é mais suja do que vaso sanitário? Muito mais. Por isso que você não pode utilizar de madeira, porque a madeira não tem como limpar, não tem como higienizar, não tem nada que possa desinfetar uma madeira. Por isso você tem que usar de plástico. Por isso que eu indico até de plástico colorida. Por exemplo, você usa a vermelha para carne crua, a verde para hortaliças, a branca para produtos prontos. Né? Só que tem um segredo. As tábuas de plástico, elas não são hereditárias. Né? Ela não passa de pai para filho. Né? Que tem gente que compra, parece que vai passando de herança. Qual é o prazo de validade dela? Quando tiver riscada. Tiver muito riscada, que faz o risquinho, tem que trocar. Não é assim. Quando ela estiver muito riscada, que não dá para limpar, ou mudou a cor, né, que tem placas de corte plástico brancas, que já estão verde, escura, marrom, então você tem que trocar. Na indústria, eles vendem umas placas muito grossas, então, periodicamente, eles chamam o pessoal da fábrica, que eles vêm com plaina, e dão uma plainada, então ela fica nova de novo. Mas para residência não é tão grossa assim. Então troca, gente, não é tão cara não. É baratinho. Celulares, teclados e controles remotos, eles acumulam muitas bactérias? Graças a Deus que ninguém usa celular no banheiro. E o pior é que a pessoa ainda pega o celular, ela põe no bolso, lava a mão, pega o celular e sai do banheiro. Quer dizer, para que lavou a mão? Não tem lógica, né? Então você tem que, com todo aparelho eletrônico, ele tem que ser, ele não é inimigo de água. Né? Então você não pode higieniza o celular. Isso, não pode usar álcool 70, porque o álcool 70 é quase 30% de água. Então não pode. Né? O único produto que pode ser utilizado para celular, controle remoto, microcomputador, tudo que seja eletrônico, é um álcool chamado álcool isopropílico. Álcool isopropílico, que você compra onde? Eu compro na internet. Você entra nesses sites de compra, eu digito, no dia seguinte está em casa. Só que você pega um lenço de papel, molha, não pode colocar ele direto em cima do equipamento, porque você não mata a bactéria por afogamento. Você mata a bactéria pelo contato. A pessoa parece que quer afogar a bactéria lá, você não vai conseguir. Então, você só dá uma passadinha, você gasta menos de 2 segundos.
Tá. E é diário, hein, gente? Celular. Desculpa te interromper. Menu de restaurante. Menu, graças a Deus, agora o pessoal está usando mais, isso é verdade. Isso aqui o pessoal está usando mais QR Code, né? QR Code, tá. O QR Code, aí a bactéria não vem do celular para a pessoa. Não é que está usando o celular do mesmo jeito. Mas antes, aquele menu que todo mundo tocava, as pessoas lavavam a mão e depois ele pegava no menu, mas não estava nada, né? A coisa mais contaminada que você tem a nível de restaurante era o menu. E ainda o pior deles, o menu de plástico plastificado era pelo menos 1000 vezes mais contaminado do que o de papel, né? Porque aquele de plástico, você vê o dedo da pessoa, né? Você vê o resto de estrogonofe preso no menu. Não precisa nem estar escrito, você já sente, você já vê que, nossa, esse estrogonofe está bonito aqui, olha que beleza, está bem coloridinho. Então você acaba comprando isso daqui, é a coisa mais contaminada. E é interessante, porque as pessoas faziam o quê? Eles lavavam a mão e aí sentavam para escolher pegar o menu. Quer dizer, contaminavam a mão tudo de novo. Na verdade, você tinha que escolher, escolheu? Vou lavar a mão. Aí vai lavar a mão. Aí vai lavar a mão, exato. Ó, comer comida que caiu no chão. Aí pega rapidinho, assim, menos de 5 segundos. E aí? Não, isso é verdade, porque tem bactéria que nasce com cronômetro no bolso. Né? E quando o alimento cai no chão, ela pega o cronômetro e começa 5, 4, 3, 2, e as outras bactérias respeitosamente. E aí, chefe, calma, deixa eu contar 5. E o pior que a pessoa. Não, pior que a pessoa pega do chão e assopra. Aí contamina mais ainda. Tem 2 bilhões de bactérias por conta de saliva. Você contamina mais ainda, né, gente? Mas tudo hábitos, né, que as pessoas fazem, hábitos errados. Isso é demais. Caiu no chão, joga fora. Joga fora. Não, tem gente que usava água sanitária no banheiro. Né? Você não deve usar água sanitária no banheiro, nem na cozinha, nem na tua casa. Né? O pessoal usa água sanitária para matar a bactéria. Por que a pessoa quer matar a bactéria em casa? Né? Você não usa água sanitária, o que usa então? Não deve usar. Você não precisa desinfetar nada na tua casa. Você não tem bactéria que dá doença, você não mora no hospital. O hospital sim, que lá tem doente. Na tua casa não tem doente. Por que você quer desinfetar tudo? Sem falar que a dona de casa gosta de dar de química louca. Né? Pega água sanitária. O que a gente usa? O que as mulheres poderiam usar para limpar as casas? Os homens também, né? Isso, só usar para limpar as casas. Isso, você falou a palavra certa. O que deve usar para limpar? A tua casa tem que estar limpa e desodorizada. Se você pegar 1 litro de água, colocar uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato, água e detergente limpa, o bicarbonato desodoriza. Só isso. Não precisa passar nada, nenhum desinfetante. E a própria indústria te fala, o desinfetante desse que você compra, não está escrito que mata 99,9% das bactérias? Sim. Isso. Se você lê o resto do rótulo, nunca li. Ninguém lê. Se você lê, está escrito assim: quando utilizado puro, recomendação para a tua casa, 1 copo desse produto, mais 20 litros de água. Olha! Ele sabe que nessa diluição não é necessário matar nada na tua casa. A própria indústria já está te falando. Ele tem que estar limpa e desodorizada. Né? Nessa diluição não vai te matar nada. Então o pessoal quer matar tudo, que parece aqueles guardas que chegam explodindo. Não precisa matar nada, gente. Você não mora no hospital. Água sanitária, ele só vai te dar dermatite de contato, dermatite no seu cachorrinho, vai produzir gás e te mandar para o hospital. O cloro da água sanitária reage com água, forma ácido hipocloroso que te oxida toda a parte de baixo da tua geladeira, da tua máquina de lavar. Você estraga tudo sem precisar ser usado. Né? A gente quer fazer umas coisas malucas, que não tem nada a ver. E vai economizar ainda orçamento. Vai economizar muito, ele não vai intoxicar vocês, não vai contaminar lençol freático, que o cloro, ele reage e contamina lençol freático tudo. Então, sou totalmente contra você usar água sanitária em casa. Doutor Bactéria, e alimentos? A gente pode lavar as frutas? Então, lavar fruta, sim. Lavar fruta é indicado. Né? Você chega, coloca na geladeira, né? Deixa pelo menos por 2 horinhas para baixar. Você só lava a fruta gelada, porque não ela absorve água para dentro. Né? Lava em água corrente, aí você pega 1 litro de água, coloca 1 colher de sopa de água sanitária. Você tem que ter água sanitária para isso. 1 colher de sopa de água sanitária, deixa 10 minutos, enxaga de novo e está pronto. E nunca me experimenta na feira, porque aquilo não foi lavado, né? O pessoal briga para o filho lavar e chega na feira e experimenta. Ninguém lavou aquilo. Aquelas esponjas de lavar louça.
Então, a esponjinha, ela dura uma Foco de semana. bactéria, não é? O foco de bactéria. A durabilidade dele, eu indico só utilizar aquelas que têm uso de prata. Por que uso de prata? Porque você tem 3 metais que matam a bactéria, que é o ouro, prata e o cobre. Né? O gaúcho aqui no Brasil, ele toma chimarrão, um passa para o outro e ninguém troca a bomba, que é o canudo. Por quê? Porque a bombinha, a ponteira, é de ouro, prata ou cobre. Nos Estados Unidos aí, a maior parte das moedas tem mais de 98% de cobre. Por quê? Porque mata a bactéria. Né? Antigamente os faqueiros eram de quê? De prata. E a ideia era que matasse bactérias. Né? Se a pessoa usar um brinco de metal, infecciona. Se usar de prata ou de ouro, não infecciona. Porque eles matam a bactéria. Então o pessoal pegou esses fios de prata e colocaram esponja. Então ela se autodesinfeta. Só que a esponja continua durando uma semana. Você compra um conjuntinho com 4, que é para durar o quê? 4 semanas, não são 4 anos. Né? Isso. E sem falar que esponja não faz turismo em casa. É que o pessoal fala assim, morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja na cozinha. Morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no quintal. Né? E depois só tem o frugalinho da esponja, você coloca uma paredinha, dura mais um mês. Né? Não, gente, a gente faz tudo errado, doutor Bactéria. Incrível isso. Ele não faz, você quer fazer turismo com a esponja na tua casa. Meu Deus. Não pode. Se houvesse um ranking, doutor Bactéria, dos lugares mais sujos que tocamos no cotidiano, quais seriam os 3 principais? Você consegue? Os três principais seriam, em terceiro lugar, o celular. Okay. Né? Celular. Em segundo lugar, mouse e teclado de computadores. E, em primeiro lugar, estourado, carrinho de supermercado. Graças a Deus que ninguém tem costume de colocar criança dentro, né? Imagina se colocasse. Incrível. E a criança ainda fica botando a lambendo tudo, né? Lambe o carrinho inteiro, depois pega uma intoxicação, você nunca vai falar que foi por causa do carrinho. Aí no Brasil, costuma-se colocar aqueles paninhos higiênicos para limpar os carrinhos ou não? Aqui nos Estados Unidos sempre tem. Na pandemia. Na pandemia tinha. No cotidiano você encontra. Na pandemia eles colocavam papel, toalha, isso daqui, com álcool gel. Então a pessoa, na hora que ia pegava, molhava, e pegava onde você põe a mão. Durante a pandemia, hoje não mais. É por isso que eu falo que tudo começa com educação. Né? Tudo começa com educação. Então, o segredo é você levar para a televisão, levar para a rádio, pessoas falando sobre higiene, da importância de higienização, e não esperar acontecer o problema para começar a falar. Eu acho que devia ser uma coisa, nós falamos de política, mas tem que ter, a política devia estar voltada para isso, para fazer, devia ser uma lei, tem obrigatório de pelo menos fazer uma vez diariamente, começar a veicular coisas relacionadas com higiene. Né? Super importante, isso vai trazer saúde, e povo educado é povo saudável. Existe algum local na casa da gente que a gente esquece de limpar, mas que tem alta concentração de germes? Tem. Isso daqui eu costumo falar, é atrás da borracha de geladeira. Atrás da borracha de geladeira? Isso, o pessoal até limpa a geladeira, mas esquece de dar uma puxadinha naquela borracha. Dá uma leve levantadinha e limpar aquilo. Então eu já peguei muito caso que aquilo virou ninho de barata. Tá? Que respinga líquidos de alimento lá dentro, por trás, e as baratas encontram um lugar fresquinho para ela, que não está nem aí, né? Fresquinho, com sobra de alimentos, né? E tudo que ela precisa para crescer. Então ela acaba, aquela baratinha que se chama Bratella germânica, né? Baratinha alemã, francesinha, tem o nome dependendo da raiva que você tem, você chama de outros nomes também. Né? Essa barata. Ô, doutor Bactéria, eu vou repetir, sou seu fã, adoro querido, obrigado. Que você fala sobre higiene, o seu trabalho é admirável. Muito obrigado, nosso tempo já se esgotou aqui. Obrigado demais pela essa entrevista e espero te rever bem próximo, porque essa sua aula é muito importante para as pessoas. William, você sabe que quando você vem aqui, minhas portas da minha casa estão abertas, como sempre tiveram para você. Só se você quiser vir aqui, tá? Minha porta aqui, eu prometo que a gente vai fazer um churrasquinho sem bactéria aqui para você. Tá? Irei visitá-lo. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Pode falar.